Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Como passou o seu domingo? Me conta aqui, passou trabalhando, descansando? Me conta. Eu espero que o seu domingo tenha sido um domingo de bênção e que se encerre na presença do Senhor com esta palavra, que o Senhor possa falar com você, que o Senhor possa te visitar, possa contemplar a sua dor, que Ele possa ali, aonde o homem não pode ir, aonde ninguém está vendo, né? Aquele conflito que é só entre você e Deus, aquela dor, que o Senhor possa visitar aí agora e tocar e te dar renovo, o renovo que você precisa, tá bom? Quem ia fazer o devocional hoje era o Luiz Paulo, mas ele está muito gripado e eu estou pegando um pouquinho de gripe. Na verdade, nós não sabemos se é gripe, dengue, algum tipo dessas viroses, zika, tá queimado, né, irmãos? Misericórdia, um calor muito forte. A gente fica no ar-condicionado, aí sai para fora, pega aquele vapor. Entra no carro, aquele frio, vai para fora, pega o vapor. Eu não sei o que pode ser, mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê saúde e nos livre em nome de Jesus, né, irmãos? Misericórdia. Vamos então para o devocional? E eu quero dizer, que você é muito especial, você não está aqui em vão. Hoje eu estava conversando, eu tirei um pouco da tarde para conversar com as pessoas que nos acompanham. Aqui no YouTube, irmãos, você pode comentar, pode falar, mas eu costumo responder por áudio mais no Instagram, porque aqui não tem como gravar áudio. E lá eu acho mais fácil, quem acompanha aí sabe que eu respondo, não é, irmãos? Eu me envio mensagem, eu respondo. Pode ficar à vontade, é melhor no Instagram, porque aqui não tem como gravar o áudio. Eu estava conversando com uma irmã que ela sofreu um acidente, não está podendo ir na igreja, e ela tem acompanhado o devocional aqui. E ela disse que tem sido bênção na vida dela. Eu fiquei muito feliz, irmãos, porque é o Senhor levando o alimento. Glória a Deus. E que você possa comer esse alimento aqui, que você possa mastigar essa palavra. É o Senhor provendo para você. Então, abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Se você chegou até aqui, tenha certeza, o Senhor te trouxe aqui e o Senhor quer falar com você, mas é necessário tirar toda a resistência, repreenda toda a resistência, toda a barreira e receba a palavra com alegria. Glória a Deus. E não se esqueça, se inscreva no canal, comente um amém, um glória a Deus, compartilhe, porque assim o sistema entende que o conteúdo não é ofensivo e não te magoou, tá? E hoje estamos em João, capítulo 12, meus irmãos, quando uma mulher unge os pés de Jesus. Vamos ler? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que ali estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, quem? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ele lançava. Irmãos, olha que maravilhoso. Jesus estava ali sentado em uma ceia, junto com Lázaro, irmãos, aquele que tinha morrido, e ele ressuscitou, oh glória, e ele estava nessa ceia, irmãos, diferente desses deuses que se falam por aí, né? O nosso Deus, ele ressuscita, traz a pessoa e depois conversa com a pessoa. Não é fábula, não é historinha. O nosso Deus é vivo, que faz milagres. E aqui diz que no momento da ceia, Maria chega próximo e pega um nardo, irmãos, um perfume caríssimo, e lança aos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Mas aí Judas disse: por que não pega esse perfume e joga e dá para os pobres, não vende, né, para os pobres? Aí Jesus responde o quê? Deixai-o para o dia da minha sepultura.
guardou isso, ela guardou aquele momento para a sepultura dele. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente, judeus, soube que estava ali. Irmãos, muitas vezes as pessoas ficam agarrados ao ritual, porque, né, a questão de fazer caridade, nem é pela caridade em si que Judas disse isso, para dar o dinheiro aos pobres, mas é porque ele era ganancioso, ele achou aquilo um desperdício, enquanto para Jesus aquilo simbolizava um preparo para a morte, irmãos dele, era tudo um preparo. Maria estava preparando Jesus para a morte. Sempre digo aqui e eu falo novamente, o nosso Deus tem várias formas de trabalhar, ele tem propósito para todas as coisas. Então, que possamos entender o trabalhar de Deus sem questionar, sem criticar, sem murmurar, sem reclamar, ovelhinha. Entenda o trabalhar de Deus. Aquele perfume, por mais caro que podia parecer, não era um desperdício jogar aos pés de Jesus, mas era um ato de amor, um ato de carinho que Maria estava tendo por ele. Muitas vezes, vamos ajudar os pobres, mas você orar também é uma ajuda. Você interceder também é uma ajuda, porque nem todos nós temos condições, né, meus irmãos, de ajudar a todos. E continuando aqui no versículo 9, e muita gente dos judeus que ali estava e foram não só por causa de Jesus, irmãos, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. As pessoas estavam perplexas, irmãos. Ele ressuscitou Lázaro, daqui a pouco Lázaro estava na ceia comendo com Jesus. Todo mundo queria ver, porque as pessoas viram Lázaro morto há 3 dias já. Cheirava mal, irmãos, Lázaro, e estava em pé. E veja o que diz o versículo 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar Lázaro também, irmãos. Até Lázaro eles queriam matar, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Irmãos, que perseguição! E no versículo 17 diz: a multidão, pois, estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura. Testificava que ele o ressuscitara. Ou seja, a multidão ali, irmãos, era testemunha do milagre que Jesus fez da ressurreição, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após eles. Por mais que os fariseus perseguiam Jesus, levantavam falsos testemunhos, a multidão estava atrás de Jesus. Eles queriam ouvir o milagre e eles também estavam vendo os sinais de Jesus e ouvindo a palavra, irmãos. E a partir do versículo 20, Jesus vai explicar que precisa morrer, que ele veio para este mundo para cumprir um propósito. Muitos não vão entender, muitos não entendem, mas o propósito, irmãos, não se explica. Olha o que Jesus diz no versículo 23. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. A morte para Jesus era um momento de glorificação. Por mais que ele estava sofrendo, que ele estava em aflição, a Bíblia não diz a oração dele: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, não é? Ele estava em agonia, mas ele sabia que aquele momento ali era para a glória de Deus. E ele continua. 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Essa mensagem aqui, o meu pastor me ensinou na igreja, né, há muitos anos, porque não tem um grão de trigo, né? Eu não sei agora se é só o de trigo ou se são todas as sementes. Eu acho que são todas as sementes, né? Ela só vai brotar quando ela morre. Então o grão de trigo, ele só vai nascer quando ele morre. Quando ele morre e cai na terra, aí sim que vai nascer, que vai criar brotos, não é? E aqui ele continua dizendo, ó, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer,
dá muito fruto. Qualquer semente, não sei se é qualquer semente, mas o grão de trigo tem que morrer para dar. Irmãos, e essa palavra que o meu pastor sempre falava, que nós também temos que morrer para o mundo para dar fruto, igual um grão de trigo. Se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar sozinho, mas se ele morrer, ele vai dar fruto. E assim somos nós também. É necessário morrer para o mundo, morrer para os prazeres da carne, renunciar aos desejos da carne, abrir mão, sabe, irmãos, daquela vontade do pecado, é morrer para o mundo e viver para Cristo, porque só assim vamos dar frutos e receber a nossa salvação. E Jesus continua dizendo, versículo 25, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Tá vendo? Se alguém me ama, vai me servir, vai me seguir. Aonde eu estiver, vai estar também. Irmãos, não adianta amar de palavras, falar que ama Jesus, que ama por palavra, e não viver o cristianismo, e não viver essa palavra. Ele fala aqui, ó, quem me ama vai me seguir. Não adianta você falar que ama e não seguir Jesus, né, irmãos? É em vão, né? E o versículo 7, ele diz, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, irmãos, quando Jesus estava dizendo isso, veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez glorificarei. Imagina, irmãos, e aqui diz que a multidão ouviu essa voz aqui, ó. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Imagina, irmãos, que tremendo, um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, oh glória, mas por amor de vós, aleluia. Essa voz que veio, né, não foi por amor a mim, mas foi por amor a vocês. Que amor é esse, meus irmãos? É muito grande o amor de Deus por nós, que deu seu único filho. Jesus estava aqui, ó, cumprindo ali o desejo do coração de Deus, aleluia. Versículo 31 diz, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei para mim, porque ele ia morrer morte de... Para finalizar, João capítulo 12, irmãos, olha que palavra, e ainda que tivessem feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Mesmo Jesus fazendo vários sinais, alguns não acreditavam, para que se cumprissem a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta e eu os cure. Irmãos, olha o processo aí do trabalhar de Deus. Ó, cegou-lhe os olhos. Você não pode fechar os seus olhos ao ver a manifestação do Senhor. Não pode endurecer o seu coração. É necessário abrir o seu coração, abrir os seus olhos e enxergar e compreender com o seu coração e se converter. E só aí vai haver a cura. Olha, irmãos, que forte. Não adianta você só ouvir. É necessário você compreender. É necessário você se converter para aí Deus trabalhar. Irmãos, é Bíblia aqui, ó. Olha, meus irmãos, vamos ler de novo aqui, versículo 40. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, não compreendam com o coração, não se convertam e o Senhor os cure. Ó, é necessário ver com os olhos, compreender com o coração, se converter, só para ir Deus operar, Deus curar, Deus transformar.
Por isso que muitas vezes hoje não estamos vendo o agir de Deus, porque muitos não estão compreendendo a palavra, não estão abrindo o coração, não estão se convertendo e querem ver poder, irmãos. Aqui poderia estar com milhares de pessoas se eu estivesse falando do quê? Só milagre, só poder, só prosperidade. Mas aqui é a palavra, porque prosperidade, poder é uma consequência da obediência, é uma consequência da conversão, é uma consequência de você abrir o coração. Conseguiu me entender, ovelhinha? Me fala aqui, porque parece que é um pouquinho complexo, mas conseguiu me entender que tudo é consequência da obediência, de servir ao Senhor? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos do Senhor são consequências de uma vida no altar. Oh, glória! Aleluia, Jesus, obrigado. E o versículo 42 diz: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Irmãos, muitos creram, muitos dos principais creram em Jesus, mas eles queriam manter ali, né, o padrão na sinagoga e não podiam confessar isso. Eles acreditaram que Jesus era o Cristo, era o Messias, mas não confessaram. E olha o que diz o versículo 43: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que profundo, irmãos. Amavam mais aquela polpa, não tem? Os aplausos dos homens, estar ali em pé na sinagoga, né? A vaidade, irmãos, sabe? Amavam estar ali do que confessar que Jesus era o Senhor, do que servir a Jesus. Porque, irmãos, servir a Jesus honestamente, sinceramente, verdadeiramente, tem suas consequências, tem que renunciar a algumas coisas. Aonde você ia, você não pode ir mais. O meio que você vivia, você não pode viver mais. No meio da prostituição, bebida, droga, mentira, fofoca, invenção, não pode viver mais. É outro lugar, outro mundo, vida nova, irmão. Glória a Deus, aleluia, vida nova. Então o velho homem tem que ser enterrado. A sementinha, o grão de trigo tem que morrer para este mundo. Aquele dinheiro fácil que você conseguia, você não pode mais. Aquela mágoa que você guardava, aquele rancor, aquela raiz de amargura, não, você não pode. Você tem que lutar para ter um coração de amor, um coração que ame, um coração que perdoe. Porque isso é o que nós pregamos, é o que nós temos que viver. Aleluia, glória a Deus. E agora sim, irmãos, para finalizar, Jesus diz no versículo 44, quem crê em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus confirmando a sua identidade. Jesus confirmando que ele veio de Deus. Jesus confirmando que ele é Deus. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele confirma, toda hora Jesus confirma que ele é Deus. E aí fora, hoje em dia, muitos não estão acreditando. Ah, Jesus foi só um ser iluminado. Jesus foi só um profeta. Não, Jesus não foi só um ser iluminado ou um profeta. Jesus era e é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Oh, glória! Ele afirma isso em todos os momentos. Creia que Jesus é o Senhor. Ele continua dizendo, versículo 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Jesus anuncia que é Salvador. Ele diz que eu vim para salvar. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de o julgar no último dia. Porque eu tenho falado de mim mesmo, mas o Pai me enviou. E ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem me dito. Jesus cumprindo aqui o ide.
Ele é enviado por Deus por amor a mim e por amor a você. E ele cumpriu, irmãos, o plano certinho. Ele cumpriu o propósito, sem reclamar e sem desistir, por amor. Glória a Deus. Eu espero, ovelhinha, que de alguma forma este devocional, esta palavra que é viva, que é eficaz, tenha falado com você. Eu espero que você tenha entendido em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir e de comentar um amém. Eu te amo em Cristo Jesus. Beijo e a paz do Senhor.